Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos aí ao nosso webinar. Eu sou o William, né, eu vou apresentar aqui hoje essa call com vocês. Primeiramente, quero agradecer a todo mundo em nome do Econocom, diante desse cenário aí, tanto de webinar que a gente tem sido ofertado, para a gente é um enorme prazer ter vocês aqui com a gente. E já vou iniciar aqui a apresentação para mostrar para vocês. Bom, pessoal, vamos lá, iniciar. Então, hoje nosso bate-papo aqui vai ser sobre redução de custo, né, com infraestrutura dentro da AWS. Já vamos aqui, antes de iniciar no nosso assunto da AWS, eu queria falar um pouquinho da Econocom, tá? Nós somos um grupo europeu, originário na França, e a gente auxilia aí os clientes na parte de transformação digital, tá? Pensando sempre no ponto de partida aí como o cliente dos nossos clientes, né, para essa transformação digital e auxiliar vocês durante toda essa jornada, tá? Aqui estão um pouquinho os nossos números enquanto grupo, nossa receita aqui do ano 2018, a nossa experiência e a nossa quantidade de colaboradores aqui a nível de grupo. A Econocom está presente em 18 países, tá? Muito forte na Europa. E aqui no Brasil a gente tem 18 anos de experiência, estamos quase com 300 colaboradores e uma receita aí anual do ano passado de 61 milhões. Esse aqui são um pouquinho dos nossos clientes, tá? Dividido em diversos setores que trabalham aí junto com a gente. Nós temos ajudado aí esses parceiros a alcançar aí algum sucesso dentro do que a gente se propõe a fazer, tá? Vamos começar aqui de fato, o nosso assunto. Então, o que eu queria falar para vocês primeiro é que reduzir custo na AWS é muito simples. Né? Por que é simples? Porque você paga pelo que você usa. Né? O modelo cloud é o modelo pay-per-use. Né? Então, se você quer reduzir custo na AWS, você simplesmente desliga seus servidores, você diminui a capacidade dos seus recursos e você vai ter ali, consequentemente, uma redução de custo, né, do que você gasta dentro da cloud, dentro da AWS. Tá? Mas calma, né? Não é um clickbait, a nossa apresentação não se resume a isso. Então, eu queria ir mais a fundo a respeito desse assunto. Tá? Primeiro porque falar sobre redução de custo na AWS é sempre muito sensível, porque são diversas variáveis que a gente precisa levar em consideração, né? Desde a cultura do seu time, a cultura da organização que você trabalha, até a maturidade do seu time em relação à cloud, em relação à AWS. Né? Então, todos esses fatores precisam ser levados em consideração para a gente falar de custo. Né? Então, a gente dificilmente fala de redução de custo, mas sim a gente fala em otimização de custo e redução de desperdício. Né? Porque esses são realmente os fatores que a gente consegue trabalhar dentro da AWS. Né? Porque a gente pode trabalhar com otimização de custo e seu custo aumentar dentro da nuvem se você está lançando novos serviços, novos produtos. Então, redução de custo é sempre muito relativo, a gente vai trabalhar aqui dentro desse escopo de otimização e redução. Tá? E a primeira coisa que eu queria destacar com vocês é que se você quer otimizar e reduzir o custo dentro da AWS, você precisa desenvolver uma cultura de otimização de custo. Tá? Hoje a gente tem muito forte toda essa parte de DevOps, que a gente fala justamente sobre cultura também, e o custo ele ficou meio um pouco de lado, até porque cloud, né, se a gente for parar para pensar, ainda é uma coisa nova, né, em relação a outras tecnologias que a gente usa aí há muito mais tempo. Então, a gente ainda não tem, as coisas que eu tenho observado é que a gente não tem essa cultura de otimização de custo. O nosso time não está acostumado a desenvolver uma aplicação, por exemplo, pensando no custo. Pensa às vezes na performance, mas não relaciona, né, não faz a correlação entre a performance e o custo diretamente. Então, quando você desenvolve uma cultura de otimização de custo, quando o seu time pensa nisso desde o início do desenvolvimento ali da aplicação até a parte de operação, arquitetura e tudo mais, você consegue trabalhar isso bem melhor no ciclo de vida ali dessa aplicação ou no ciclo de vida do seu produto. Tá? Então, um exemplo simples, né? Se você tem uma aplicação que ela roda em container, um cenário super comum aí dentro de cloud, AWS, e ela gasta ali, ela precisa, né, de
meio CPU e 500 megas de memória para suportar 200 requisições, né, e pensando aí numa alta disponibilidade, ou seja, né, você vai ter no mínimo 2 containers ali rodando, você vai ter um CPU e 1 GB de memória e você vai aguentar ali 400 requisições por minuto. Isso daí é equivalente a uma instância T2 Nano dentro da AWS, tá? Essa instância, mensalmente, quando você vai ali no preço on demand, né, ela custa $8, né, 8,35 dólares. Então, se seu time faz uma melhoria de código, por exemplo, e essa aplicação ela começa a suportar 600 requisições com essa mesma configuração, isso é uma otimização de custo, né? Seu time está oferecendo mais, suportando mais o negócio com a mesma quantidade de infraestrutura que você já tem hoje. Então, isso já é uma melhoria, uma otimização de custo dentro do seu ambiente, tá? Desde lá do início, desde o desenvolvimento, é uma coisa que tem que se pensar hoje. Outro exemplo, tá? Muito comum, se você usa Lambda, né, dentro o serverless, né, da AWS, junto com o Secret Manager, ou seja, o serviço gerenciado para guardar segredos e senhas da AWS, que também o pessoal usa muito, inclusive eu recomendo. Se você tem ali 30 milhões de chamadas, que pode parecer muito, mas não é, tá? Se você tem 30 milhões de chamadas dentro da API do Secret Manager, isso vai te custar $150 por mês. E eu nem estou considerando aqui o custo dos segredos em si, só estou considerando aqui as chamadas mesmo para dentro da API. Se você usa alguma técnica simples, por exemplo, de memorization, né, uma técnica de desenvolvimento que você armazena ali um valor que você já sabe qual que é o resultado esperado. Você não vai o tempo todo fazer essa consulta dentro do Secret Manager, você reduzindo isso em 1/3, você já vai ter ali também uma redução em 1/3 do custo. Então, de $150 por mês, você vai passar a gastar $50 por mês. Tá? E eu já vi casos que é muito simples você, por exemplo, trabalhar ali dentro do escopo do Lambda, e se seu time não tem essa cultura de otimização de custo e não pensar nisso, simplesmente vai passar batido e vai continuar pagando ali uma quantidade alta de Secret Manager, por exemplo. Tá? Um segundo ponto que eu quero tratar com vocês aqui é sobre automação. Se você quer reduzir custo, quer otimizar os custos também, você precisa automatizar sua infraestrutura. Tá? E aí você pode usar a ferramenta que você achar melhor, a ferramenta que o seu time está acostumado, seja Terraform, CloudFormation, Ansible, o Chef, Puppet, pode ter até Shell Script. Você precisa que sua infra esteja automatizada. Por quê? Quando você automatiza a sua infra, você aumenta a confiança do seu time para o experimento de novas tecnologias, né? Então, seu time vai estar muito mais aberto a testar novas coisas. Você, por exemplo, com a adoção de infraestrutura imutável, você consegue garantir que sua infra vai estar sempre no estado desejado em todos os seus ambientes, né? Então, você não vai ter algum problema aí de em um ambiente estar com a configuração, o ambiente de produção está diferente, aí não pode mexer porque o ambiente de produção é diferente do desenvolvimento, tá? Então, isso é importante falar. E também aumenta a confiabilidade do seu serviço, né? Você, quando sua infra ela está automatizada, você consegue garantir que seu serviço fique no ar e responda às requisições e responda aos seus clientes de uma maneira muito mais confiável. Tá? Um outro ponto que eu queria comentar com vocês é sobre o conhecimento técnico. Tá? Você precisa, o seu time e a sua companhia precisa investir no conhecimento técnico do pessoal que opera e desenvolve para a cloud. Né? É diferente desenvolver para cloud e operar cloud do que desenvolver e operar on-premise. São mundos diferentes, tá? Então, o seu time precisa saber a diferença das instâncias dentro da AWS, instâncias on-demand, instâncias spot, as RIs, os saving plans, precisa conhecer as opções para poder saber qual delas se encaixa melhor em qual cenário. Tá? Então, obviamente, que o on-demand é mais caro, desse cenário aqui é o mais caro, e você talvez não tenha que se preocupar com alguma outra coisa, porque ela vai ficar o tempo todo ali no ar. Mas, por outro lado, a Spot é mais barato, você pode ter até 90% aí de redução de custo usando instância Spot, mas se você, no outro ponto lá, na automatização da infra, se sua infra não está automatizada, você não consegue usar Spot, porque a instância Spot, a natureza dela é justamente você se beneficiar de um recurso ocioso, mas a partir do momento que a AWS solicita aquilo, você tem um período e que em breve a sua instância vai morrer e você precisa subir outra no lugar. Se você não tem a sua infraestrutura automatizada, vai se tornar um trabalho manual. Toda vez que você perder sua instância Spot, você vai ter que subir na mão. Se torna um trabalho totalmente inviável. Então, as coisas estão conectadas. Você precisa ter todos os pontos bem alinhados aí dentro da sua cloud. O seu time precisa saber quando usar um serviço gerenciado e quando usar um serviço operacionado. Né? Então,
Você pode escolher usar uma EC2 com banco de dados, ou seja, uma máquina virtual com banco de dados, ou usar simplesmente o RDS, né, da AWS, que é um serviço gerenciado. E aí aqui você não vai olhar simplesmente para custo e fatura ali da AWS no fim do mês. Você tem que considerar ali o TCO, que é o seu custo de operação dentro de um serviço operacionado, né? Então, o banco de dados, você vai subir um Postgres, por exemplo, dentro de uma máquina virtual. Qual que é o custo que eu tenho para fazer patch de segurança? Qual que é o custo que eu tenho ali para manter aquela máquina no ar e operacional de fato? Como que eu faço para ter alta disponibilidade? Então, quando você tem um serviço gerenciado, muitas vezes essas perguntas já estão respondidas e o tempo que você vai ter ali de tanto de operação quanto de discussão de arquitetura diminui muito, né, com isso. Então, saber escolher entre um e outro é uma coisa importante também. Outra coisa muito importante são as políticas de ciclo de vida dentro da AWS, né? Então, muitos serviços oferecem essa opção, como o S3, o EBS, que é a parte de disco, né, da AWS, o ECR, que é o Container Registry, né, também da AWS. Eles oferecem as opções justamente porque você pode ali fazer um snapshot de um disco, né, diário, e você não precisa manter isso, né, acredito eu, durante um ano ou 6 meses, enfim, você pode manter uma política de ciclo de vida de 7 dias, de 15 dias, né, o que se encaixar melhor no seu negócio, mas você consegue trabalhar isso e reduzir os custos se você aplica aí políticas de ciclo de vida. E uma última coisa é exatamente fazer o right sizing, né? Se o seu time não entende, né, de todas as funções da AWS, de todos os serviços, por exemplo, no DynamoDB, se você faz uma reserva ali de leitura escrita ou não, se você vai usar o demand, você precisa entender qual que é a sua aplicação, o que a sua aplicação faz para fazer o right sizing correto dentro da AWS. Isso ajuda aí você otimizar seus custos, tá? Então, um exemplo clássico que a gente tem sobre isso que eu comentei é quando você vai desenvolver, por exemplo, uma arquitetura baseada em evento, né? A gente tem alguns serviços hoje que fazem isso muito bem. Então, por exemplo, você pode decidir escolher usar o Kafka, né? Um serviço amplamente conhecido, já há muita gente utilizando. Você pode usar o Kinesis da própria AWS, ou você pode usar o Amazon MSK, que você pode usar o Kafka gerenciado ali dentro. Então, qual dessas opções é a melhor? Eu não posso te falar, não sei. Depende muito da sua cultura, depende da sua arquitetura, qual que é o custo de operacionalizar um Kafka, né? Você manter isso no EC2 junto com o Zookeeper, manter alta disponibilidade, load balance para esses caras, será que não vai acabar sendo muito maior que o custo de um Kinesis, por exemplo, ou de usar um próprio Kafka gerenciado? Né? São perguntas que seu time precisa saber responder para você conseguir otimizar esse custo dentro da AWS. Um outro ponto que a gente tem também é o ponto da responsabilidade, tá? E esse aqui é um ponto, inclusive, meio sensível, porque quando eu falo sobre responsabilidade, é você ter alguém que acompanhe de perto os custos da AWS, tá? Eu não estou falando que esse cara vai ser um guardião que vai barrar tudo de ser feito, não é isso. Até porque quando a gente decide ir para a cloud e AWS, você quer justamente, acredito eu que na maioria dos casos, você quer forçar o experimento, testar coisas novas, isso obviamente tem um custo também, né? Mas você precisa ter alguém que acompanhe esses custos de perto para evitar que coisas muito desastrosas aconteçam, que você gaste dinheiro sem precisar, né? Ou seja, casos muito específicos. O dev subiu um ambiente e esqueceu de simplesmente desligar aquele ambiente, quando você vai ver, já passou ali $2, $3 mil que você gastou naquele ambiente que estava no ar sem ninguém usar, porque subiu, testou uma vez e pronto, tá? Então, esse papel aí é praticamente o papel do Julius, né? Lá do Todo Mundo Odeia o Chris, que é o cara que vai ficar olhando ali para sua infraestrutura o tempo todo, para sua cloud, né? Para o seu billing, e vai falar para a galera, ó, pessoal, está gastando aqui um dinheiro que não precisa, né? Vamos derrubar esse ambiente, vamos fazer uma coisa diferente aqui, automatizar um desligamento de instância no ambiente de dev, por exemplo, para reduzir. Tá? Então, é fundamental você ter alguém que de fato acompanha aí os custos de perto da sua nuvem. O outro ponto é sobre visibilidade, tá? Você precisa ter visibilidade dos seus recursos dentro da AWS, e isso você precisa ter a nível de regiões, né? Então, hoje a AWS tem diversas regiões nos Estados Unidos, em São Paulo, Europa, enfim, e você precisa ter essa visibilidade de todos os recursos de todas as regiões. Isso é bem difícil de fazer, principalmente se você decidir fazer isso na mão, tá? E a gente da Econocom utiliza uma ferramenta que, na minha opinião, que já trabalhei desse lado, operando cloud e auxiliando, né, os times de desenvolvimento, é fundamental para você conseguir ter toda essa visibilidade. E essa ferramenta é o Clean Cloud, tá? O que o Clean Cloud ajuda você aí dentro da sua nuvem? Primeiro, ele ajuda você a evitar desperdícios, porque ele fica fazendo
uma continuação, uma verificação contínua dentro do seu ambiente, tá? Olhando para todos os recursos que estão sendo utilizados, trazendo insights, informações a respeito dos seus recursos, para realmente medir se o que você está usando você precisa, né? Ele melhora a governança porque te traz essa visibilidade completa, né, do seu ambiente, então você consegue saber o que cada pessoa, cada time está usando, o que cada conta da AWS está usando, se você usa, por exemplo, ali a parte de organizations da AWS, e também te ajuda a fazer a gerência de RI e saving plans, lá quando a gente fala de recurso computacional. Tá? Então, para mim, é fundamental, e eu queria aqui fazer com vocês uma demo rápida, tá, do Clean Cloud, mostrar como ele funciona. Opa, passou aqui. Beleza. Então, esse aqui é o Clean Cloud. Basicamente, ele é muito simples, tá? A conexão do Clean Cloud com a AWS, você cria uma role lá dentro da sua conta e você já começa a ter essa visibilidade. 10 minutos assim para configurar, é o tempo de tomar um café, tá? Então, uma vez que você configurou, espera ali um dia, pelo menos, para ele trazer todos os reportes da AWS e a partir disso ele vai fazendo uma continuação, uma verificação contínua dentro do seu ambiente, tá? Então, essa aqui é a nossa conta da Econocom, é uma conta que a gente usa para laboratório, para teste, super pequena. Tá, vocês podem ver aqui que o nosso custo mensal aqui de cloud está chegando em $100 por mês, mas, por exemplo, o nosso potencial de economia é de $600 por ano, né? Então, é bastante coisa já que a gente poderia estar economizando. Tá? Então, o que o Clean Cloud traz aqui para vocês? Tá? Primeiramente, as otimizações de custo. Tá? Então, quando você tem instâncias EC2, por exemplo, muito tempo de uso, deixa eu dar um zoom aqui, o pessoal falou que está meio longe. Acho que agora deve ter melhorado um pouquinho. Então, você tem aqui as otimizações de custo. Tá? Então, por exemplo, você tem instâncias que tá com um longo período de uso e que você pode fazer uma reserva e ter uma economia em cima disso. Ou melhor, você pode ter instâncias que estão com baixo uso, né, lá dentro de recurso mesmo computacional, que você pode diminuir o tipo dela e o Clean Cloud aqui vai trazer essas informações para vocês, tá? Então, por exemplo, quando eu clico aqui em uma desses insights, eu consigo analisar o que está sendo coletado lá da AWS. Por exemplo, eu tenho aqui 3 máquinas que eu poderia estar diminuindo. Ele fala aqui qual que é o tamanho certo aqui, de repente, se precisa de uma atenção maior, até porque esse aqui já está no tamanho pequeno. E fala aqui qual que é o potencial de economia de cada instância, tá? Você consegue ver as tags, tá? Então, se eu abro aqui, eu consigo ver todas as tags que estão aplicadas ali, quem que é o owner. E uma coisa interessante aqui do Clean Cloud, tá? Você consegue personalizar esses insights. Então, uma vez que você vem aqui na opção de configuração, isso é um diferencial do Clean Cloud, inclusive, tá? Você consegue gerenciar isso de uma maneira muito mais tranquila e adaptar à sua realidade, porque às vezes você tem uma instância que mantém ali um CPU com menos de 30%, que é o caso aqui, né, o padrão, mas você, não, 30% para mim não serve porque eu tenho picos de uso, eu preciso que seja 60%. Você pode deixar isso configurado e esse valor aqui vai refletir no seu potencial de economia final. Tá? Então, isso é super importante a gente fazer essas configurações dos insights para que realmente o valor que seja aqui mostrado de potencial de economia reflita, né, o que você realmente possa economizar e você não ter uma falsa sensação de economia, né? Então, você toma ação, e no final da conta parece que nada economiza. Então, é isso que a gente faz esse trabalho aqui de ajuste, né, nos insights para você poder ter realmente um valor real aqui dentro, tá? E ele vai trazer diversos insights, tá? Aqui para você de EC2, de DynamoDB, tá? E uma coisa muito interessante, até um caso de uso legal, é que uma vez que a gente implementou o Clean Cloud, e a gente pegou um ambiente gigantesco de desenvolvimento em outra região, totalmente assim diferente do que o pessoal estava acostumado a usar, eles nem sabiam que utilizavam. Então, estava numa região da Europa, um dev que subiu ali para fazer os testes, esqueceu de desligar e estava ali gerando um custo de quase $300 mensais durante quase um ano. Né? Então, assim, aí você vai falar assim, é pouco, né? Talvez seja pouco, $3 mil, $3.600 ali, mas hoje, né, o dólar está baixando aí, mas a gente chegou a quase R$6 e quando você soma isso com o imposto, o valor começa a ficar um pouquinho alto. E é desperdício, né? É um dinheiro que você gasta e que não tem retorno nenhum. Você pode economizar isso com o Clean Cloud. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é fazer tem a parte de Explore, ou seja, você consegue gerar dash em cima dessas informações. Tá? Então, deixa eu
mostrar aqui todos os dashes que a gente já tem criado. Por exemplo, a gente tem esse dash aqui de custo de EC2, tá? Então você consegue gerar um dash com, né, baseado em tags aqui, por exemplo, do Auner aqui, falando quem que está gastando aqui a maior quantidade de EC2, ou por exemplo, se eu venho aqui em um outro dash sobre insights aqui da AWS que nosso amigo Juan aqui da Econocom criou, eu consigo ver aqui também várias informações. Esses dashes são totalmente personalizados, tá? Você pode criar de acordo com o que você precisa. Então, por exemplo, aqui eu consigo ver o custo total por pessoa em 2020, tá? Então, todos os custos, olhar aqui, por exemplo, também agrupado, né? Esses valores agrupados aqui mensalmente, tá? Custo por pessoa, custo aqui por serviço, né? Então, EC2, CloudWatch, ou seja, você consegue gerar o dash com a informação que você julgar necessário. Uma outra opção que a gente tem aqui é a parte de report. Então, você consegue gerar relatórios em cima dessas informações que chegam aqui para o KanCloud, tá? E mandar aí, por exemplo, para o seu time de finanças que não tem, muitas vezes não tem acesso a AWS. Tá? E uma das coisas muito interessantes aqui do KanCloud é que você consegue aplicar taxas de conversão, aplicar valor de moeda. Tá? Então, por exemplo, esse relatório aqui, eu tenho aqui o custo deixa eu pegar aqui o custo de EC2 por pessoa. Eu consigo colocar aqui, por exemplo, nesse dash, nesse relatório, a conversão aqui de ontem do dólar para real, tá? Então eu pego já o valor automático, consigo aplicar aqui uma taxa de importação, acho que eu coloquei 30%, se eu não me engano, né? E consegue gerar um relatório no final em reais, tá? Então você consegue ver um valor ali em tempo real, quase, né, do seu faturamento em real, que é uma coisa importante de você ver hoje, né, principalmente com essa flutuação do dólar tão alta. E aqui você consegue, né, nesse caso, esse relatório também é sobre custo de EC2 por pessoa, estamos organizando aqui por, né, quem gasta mais, então o Juan aí, ó, é o cara que mais está gastando com cloud aí do nosso lado, com EC2. Tem, por exemplo, aqui um dash de Spot Instance, tá? Então, você também consegue ter essa visão em cima de Spot Instance, instância reservada, enfim, tudo que você utiliza aí dentro da sua cloud. Deixa eu só carregar aqui. E traz também basicamente o mesmo relatório, tá, em cima desses valores. Uma das coisas interessantes do KanCloud também, enquanto ele carrega aqui, eu já vou falar, é a parte de alertas, tá? Então, tudo isso que a gente está vendo, você consegue ser alertado em cima de algum valor, seja de um relatório ou em cima de algum serviço que você tem aí. Inclusive, não carregou aqui. Vamos dar um refresh para ver se ele vai. Enquanto ele vai carregando, quando a gente vem aqui na parte de alarmes, tá? Então você consegue criar todos esses alarmes, carregou aqui, ó, baseado, por exemplo, vou vir até por aqui mesmo, tá? Eu venho aqui, posso criar um alarme em cima desse relatório, e criar aqui, por exemplo, dar um nome aqui do nosso webinar, baseado em custo, posso analisar em um período diário, semanal, enfim. E você consegue pegar aqui, por exemplo, um valor total, tá? Então, falar, se o custo com Spot Instance passar aqui de $100 diário, por exemplo, e tiver essas tags que já estão aplicadas aqui no meu relatório, eu mando um e-mail, mando um aviso no canal do Slack, qualquer coisa do tipo. Mas uma das opções que eu acho muito interessante aqui é você ter um alerta, né, um threshold baseado em diferença. Então, você pode, por exemplo, criar aqui uma diferença percentual, né? Então, se o seu custo com spot ou qualquer outro tipo aqui, né, dependendo do seu alerta, passar, por exemplo, de 10% comparado aí com o valor anterior, você ser alertado. Então, isso aqui é muito útil, né, para identificar uma possível anomalia, né, de comportamento, porque às vezes, né, um custo ser aumentado é normal, pode acontecer, mas se você tiver uma anomalia, uma diferença muito grande, 20%, 30%, você consegue ser alertado em cima disso, tá? Então, para mim, uma das funcionalidades muito interessantes aí do KanCloud, tá? Uma outra visão que a gente pode ter aqui, que a gente não tem, porque a gente só tem uma conta, infelizmente, mas é a parte de Cloud Views, né? Basicamente, o que é? Se você tem uma tag que você aplica em todas as suas clouds, né? Então, você usa Organization, você tem lá 5, 6 contas, Dev, homologação, produção, você consegue ver o valor de toda aquela tag em todas as clouds. Então, você tem uma visão unificada, né? De como que está o seu produto, por exemplo, como que está o custo de um time por todo, através de todas as clouds que você tiver aqui conectada, né? As linked accounts. Então, esse aqui é o KanCloud, como eu falei, ele auxilia muito aí na parte de governança e você cuidar aí dos seus dados
dentro da AWS, tá? E com isso, né, inclusive isso vem de acordo aí com o que a gente falou do Clean Cloud, otimizar custo é um processo contínuo, tá? Não adianta você olhar para custo só para bater meta no fim do ano, ou uma vez a cada 6 meses, tá? Isso você vai acabar tendo um desperdício maior do que isso, e muitas vezes você optar por uma ferramenta do Clean Cloud, como o Clean Cloud, né, sai muito mais em conta, né, digamos assim, do que você tentar fazer isso na mão. Né? Então, os insights que ele te aponta e como ele está fazendo isso o tempo todo, você não corre o risco, por exemplo, de tomar um susto no fim do mês, tá? Porque você pode estar sendo alertado ali do que você está sendo utilizado e não vai ter algum problema aí quando chegar a sua fatura no fim do mês e for cobrado por isso. Bom, tudo isso que eu falei até agora, eu não inventei, tá? É importante falar. A AWS ela trabalha com um framework chamado Well Architected, que é uma série, é um documento, né? Não é um documento de arquitetura, ou que você vai ter ali modelos de arquitetura para implementar, não. Ele é um framework de boas práticas que vai te auxiliar a utilizar a AWS da melhor maneira. Ele tem 5, né? Recentemente ele lançou outro pilar, são 6 pilares aí. E um dos pilares é o pilar de otimização de custo. Então, deixei aqui um QR Code, se você tirar uma foto, você vai ser direcionado aí para o link, né, desse documento de otimização de custo, tá? E basicamente ele vai falar tudo o que a gente comentou aqui. Então, garantir que o seu uso esteja alinhado aí, né, o uso e o custo estejam alinhados com a demanda, ou seja, seu custo pode ser alto e se ele estiver alinhado com sua demanda é ok, tá tudo bem, é normal. Você também vai te ajudar a utilizar os serviços e os recursos apropriados para minimizar os custos, né, usar os serviços corretos. Também vai te falar um pouco sobre analisar e distribuir os custos, justamente a parte de tag que eu comentei ali no Clean Cloud, ou seja, taguear sua infraestrutura, seus recursos dentro da AWS é uma boa prática e você precisa fazer isso para você ter uma visibilidade realmente completa, né, do que você tem dentro da AWS. E também vai falar para você sobre redução de custo ao longo do tempo. Inclusive, a própria AWS aplica aí políticas, né, de redução de custo nos seus serviços. Historicamente, tem aplicado aí todos os anos. Então, ele vai falar um pouquinho sobre isso. Tá? E a gente, enquanto parceiro aí da Clean Cloud, nós, Econocom, a gente está oferecendo aí um assessamento gratuito no ambiente de vocês, tá? Nos próximos dias, o nosso comercial vai entrar em contato para vocês que se inscreveram aqui no nosso webinar, para entender realmente o ambiente de vocês, ver se a gente consegue auxiliar junto com o Clean Cloud toda essa jornada de vocês dentro da AWS, tá? E trazer realmente um valor aí de economia, um potencial de economia para vocês com os recursos. E antes da gente finalizar, gostaria de saber se tem alguma pergunta, deixa eu só abrir aqui. Estou abrindo o painel de perguntas. Se você tiver alguma pergunta, até esqueci de comentar no início, tá? Vocês podem mandar aqui, vou esperar aqui alguns minutinhos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, ou também fiquem à vontade aí para comunicar a gente aí, contatar a gente no LinkedIn ou por e-mail mesmo. Bom, a gente tem uma pergunta aqui. O André perguntou aqui para a gente qual que é o tipo de permissão que é necessário na AWS. Uma excelente pergunta, tá? Obrigado, André. O tipo de permissão é somente de leitura, tá? Então, a gente tem a Clean Cloud fornece para você uma role padrão ali que você só baixa ali e cria dentro da sua infraestrutura e todas as permissões que são solicitadas é somente de leitura. A gente não pede nenhuma permissão de escrita, tá? Nenhuma permissão de admin ou super admin. Então, a gente só vai lá para trazer as métricas mesmo da AWS para dentro da Clean Cloud. Mais alguém perguntando aqui se é possível pegar a cotação do dólar automaticamente. Sim, é possível, né? Eu cheguei até a demonstrar aqui. Deixa eu voltar aqui rapidinho no Clean Cloud. Aqui dentro a gente consegue tanto criar uma taxa, tá? Então, deixa eu pegar aqui a parte de taxas. Aliás, nem é taxa aqui, é conversão. Tá? Então, você pode tanto pegar uma taxa de conversão automática baseado aí no dia anterior, tá? Então, aqui a gente tem até duas aqui. Então, a quote do dia anterior, ou você pode criar uma taxa de conversão, né? De repente você consegue aí pagar um valor, $1 per taxa, enfim, qualquer valor que é diferente do mercado, você pode criar sua própria taxa aqui dentro. Ou, como eu falei, pegar a taxa automática aqui de dólar para real. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui.
Outra pergunta do Juan, perguntando qual que é a diferença aqui do Clean Cloud para outras ferramentas de mercado, tá? Então, eu vou falar aqui dos diferenciais do Clean Cloud, tá? Primeiro, por exemplo, se a gente falar do Trusted Advisor, né, que é a própria ferramenta da AWS, a diferença é que você consegue, por exemplo, aqui, a gente primeiro traz muito mais insights que, por exemplo, um Trusted Advisor, tá? Para dentro da Clean Cloud. E você também consegue fazer toda aquela parte que eu mostrei no início de você personalizar os seus insights, tá? Então, por exemplo, dentro do Trusted Advisor é tudo travado ali, você não consegue criar ou só personalizar. Então, aquele valor que ele tiver, e talvez ele vai te dar uma recomendação que para você não serve. Tá? A gente já pegou alguns casos que falou, pô, isso aqui não adianta para mim porque o comportamento da minha aplicação é esse. Então, aqui, quando a gente vem na parte de otimização aqui e personalização do insight, você consegue ter essa diferença, tá? Aqui dentro. Outra diferença é que a gente consegue também fazer tanto essa parte de conversão, né, pegar taxas automáticas ali do dólar, e também mandar aí os alertas baseado em diferença percentual, né, de uso tanto de serviço ou quanto um relatório que você já tenha criado. Então, eu posso pegar ali tanto aquele relatório que eu fiz, criar um alerta em cima daquilo, ou pegar e criar em cima de um serviço específico, tá? Então, por exemplo, posso fazer um serviço em cima de Lambda, por exemplo, para monitorar ali o meu uso de Lambda, de EC2, enfim, qualquer serviço que você utilize ali dentro da AWS. Obrigado, Kleber, agradecendo a apresentação. Outra pergunta, se a gente consegue automatizar reportes automáticos para um time financeiro, como planilhas ou PDF. Consegue sim. Tá? Então, na parte de report aqui, deixa eu abrir aqui um desses reportes que eu já tenho criado. Aqui a gente tem uma opção de fazer o schedule aqui, tá? Então você pode mandar esse schedule aqui tanto em PDF quanto em CSV, tá? E você pode mandar tanto isso por e-mail quanto num canal do Slack, tá? Ou em até qualquer um endpoint ali que receba, né, um webhook, você consegue fazer esses reports, esses relatórios aí automatizados. Uma outra pergunta interessante aqui é como que eu faço para testar a solução no ambiente, tá? Então, se você, né, precisa fazer esse teste aí dentro do seu ambiente, a gente vai entrar em contato com vocês até para entender, tá? É tudo bem tranquilo, é bem fácil, como eu falei. Do Clean Cloud, ele gera ali um role, né, uma role AWS, você configura dentro das suas contas que você precisa ter acesso, e a gente já começa a coletar isso automaticamente, não precisa de mais nada, é só mesmo fazer a configuração da role. Tá? Então, para quem precisa, a gente vai entrar em contato nos próximos dias para oferecer justamente esse assessment junto com a Clean Cloud e a gente da Econocom, né, porque como eu falei, é importante a gente ter ali um braço apoiando para que você consiga realmente enxergar valor ali de economia dentro do seu ambiente. Uma outra pergunta, perguntando se o Clean Cloud cobre todos os serviços disponíveis na AWS ou é preciso configurar. Você não precisa fazer nenhuma configuração, tá? Tudo que a gente pega ali já é automático. Então, o máximo que você vai fazer, se você precisar fazer, é configurar o seu insight, ele personalizar o seu site de acordo com a sua necessidade. Mas todos os insights e todas as métricas a gente já coleta automaticamente assim que a gente pluga lá e faz a criação da role dentro da sua conta. Acho que todas as perguntas aqui foram respondidas. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma. Acredito que não. Então, pessoal, quero agradecer muito aí a presença de vocês hoje aqui no nosso webinar. Tá? Realmente, como eu comentei no início ali, ter vocês aqui hoje para a gente é um grande prazer, de acordo até com, né, a demanda aí de ofertas que a gente tem aí de webinar. Né? Praticamente hoje tudo agora é webinar, né? Então, você separar um tempo aí, esses 40 minutos na agenda de vocês para participar com a gente foi muito importante, tá? Como falei, a gente vai entrar em contato com vocês aí dentro dos próximos dias para entender de fato como que a gente pode auxiliar vocês nessa jornada de redução de custo. Pessoal, muito obrigado. Tenham um ótimo fim de dia aí. Tchau, tchau. Até a próxima.